prometido no outro vídeo, hoje nós vamos conversar sobre princípios do treinamento físico. Eu sou Scarlett Alves, sou fisioterapeuta esportiva, mestre em reabilitação e desempenho funcional. E antes de a gente começar a falar propriamente sobre os princípios, eu preciso fazer uma introdução sobre prescrição de exercício. Hoje a gente sabe que a nossa abordagem enquanto fisioterapeuta é mais prevalente com os exercícios. Quando nós focamos, né, na nossa abordagem com esses exercícios, é que a gente vai trazer sucesso e resultado para os nossos pacientes. E dentro do cenário dos exercícios, a gente faz muita prescrição de exercício de força. Então, todas as nossas conversas aqui vão ser sempre pautadas no exercício de força. Aí lembrem-se, exercício resistido ou exercício de força é qualquer forma de exercício ativo na qual uma contração muscular dinâmica ou estática, porque lembre-se que nós temos os exercícios isométricos, é resistida por uma força externa, aplicada de modo manual ou de modo mecânico. Então essa é a definição para o exercício de força. E lembrem-se que na hora da prescrição de exercício, alguns pontos precisam ser levados em consideração, principalmente porque nós tratamos indivíduos que normalmente têm uma condição de base, que tem uma dor, que tem uma disfunção. A gente pode fazer treinamentos preventivos, mas a gente sabe que o cenário maior é um cenário de reabilitação. Então existem pontos como levar em consideração a patologia de base, a extensão e gravidade dos comprometimentos no desempenho muscular, presença de outros déficits, estágios da cicatrização tecidual. É extremamente importante, por exemplo, a gente saber se está no estágio inicial agudo, onde nós sabemos que essas pessoas vão conseguir receber pouca carga ou vão precisar de complexidades menores no momento mais inicial, e no momento onde esse tecido já está em regeneração, a gente sabe que pode ser aplicada mais carga, que pode ser aplicado maior nível de complexidade. Então é extremamente importante lembrar desses estágios de cicatrização dos tecidos também, seja após uma lesão, após uma cirurgia ou simplesmente ali porque existe dor, tá? Nós precisamos levar em consideração na hora da prescrição a idade do paciente, porque a gente sabe que isso vai influenciar. Nós precisamos levar em consideração o perfil de atividade física atual desse paciente, porque se ele é sedentário ou se ele já pratica algum tipo e tem um nível de atividade física, isso vai influenciar na hora das nossas prescrições. E qual é a habilidade dele ali de cooperar, de aprender durante esses exercícios, porque tudo isso vai influenciar no que a gente tem para oferecer para esses pacientes de exercício. Então, entrando agora, propriamente dito, nos princípios do treinamento, existem 6 princípios que a gente vai conversar agora nesse vídeo: individualidade biológica, sobrecarga, adaptação, reversibilidade, especificidade e continuidade. Vamos para cada um deles. O primeiro princípio é o da individualidade biológica, e o que nós precisamos levar em consideração é exatamente que para cada indivíduo existe uma resposta fisiológica, tá? Então, a depender de quem eu estou ali na hora da prescrição, eu vou ter uma resposta a esse exercício. Então vai depender muito das características pessoais apresentadas. E a gente sabe que existe variabilidade, né, entre os elementos da mesma espécie. Então a gente pode prescrever os mesmos exercícios e ter uma progressão de exercício muito parecida, mas se o indivíduo for homem ou mulher, isso já pode alterar. A gente tem um ciclo menstrual influenciando completamente na mulher, por exemplo. Assim como a dor, quando é observada para pessoas que têm, às vezes, a mesma idade, que têm o mesmo nível de atividade física, ainda assim respondem de forma diferente à dor, a gente pode usar esse mesmo pensamento e essa mesma plausibilidade para a prescrição de exercício. Podem ser indivíduos com o mesmo nível de atividade física, com idades semelhantes ali, mas ainda assim as respostas fisiológicas podem ser diferentes, tá? Não existem pessoas iguais. Toda vida que a gente fala de indivíduos, de sistemas, nós temos que entender que os fatores ambientais e genéticos vão influenciar nas adaptações ao treinamento físico. Então esse é o princípio da individualidade biológica. Se nós pudéssemos resumir isso, as pessoas são diferentes, portanto nós precisamos prescrever de forma individualizada. Quando nós vamos para o princípio da sobrecarga, é interessante sempre nós pensarmos
em um gráfico. Então eu tenho um indivíduo que ele chegou agora para o treinamento físico, seja dentro do cenário da reabilitação, seja dentro do cenário da prevenção, e ele precisa receber estímulos de sobrecarga para que a gente tenha ali adaptações fisiológicas, para que a gente tenha mudanças fisiológicas. Então o indivíduo ele deve receber constantes estímulos de carga ou constantes estímulos de sobrecarga para que haja adaptação. E a cada estímulo que é oferecido, a gente precisa oferecer um estímulo ainda maior, porque aqui já entra um outro princípio. Eu ofereço estímulos de carga, esse indivíduo vai se adaptando e eu preciso cada vez mais oferecer uma carga diferente, uma carga um pouco maior, porque a carga passada ele já se adaptou e naturalmente aquele exercício precisa ser modificado. Então, o princípio da sobrecarga é como se nós tivéssemos um gráfico que a gente vai impondo cada vez mais um pouco mais de carga sobre esse indivíduo. São sobrecargas progressivas. E aí, nós precisamos, após falar do princípio da sobrecarga, falar sobre o princípio da adaptação. Eles estão completamente associados. Até na hora que eu expliquei para vocês que se a gente fosse raciocinar de uma forma mais visual, em gráfico, né, a gente teria adaptações ali, a gente precisaria de um estímulo diferente. Então a adaptação nada mais é do que isso, é específica às demandas que são impostas. Sempre que um estímulo novo é dado em um organismo, há uma tentativa de reorganização. E é bem interessante, figuras na internet que a gente pode procurar para entender esse princípio do treinamento de adaptação. Então é como se eu, Scarlett, carrego 30 quilos hoje nas minhas costas, naturalmente com o passar do tempo que eu vou sustentando esses 30 quilos nas minhas costas, eu vou conseguir pegar mais peso. Então eu vou conseguir sair do 30 para o 40, do 40 para o 50 e assim sucessivamente, porque existe uma adaptação do nosso organismo a esses estímulos. E aí sempre lembrem-se, o estímulo que é oferecido, ele pode ser baixo, moderado ou alto. Depende do que você quer de consequência para aquele indivíduo. Um outro ponto que sempre é falado também é a supercompensação, a síndrome geral de adaptação que vão acontecer nos sistemas. É interessante o gráfico dessa supercompensação porque leva em consideração o nível atual de condicionamento, né? Um estímulo que é oferecido, após esse estímulo, naturalmente a gente tem uma exaustão pós o treino. Então pensem só, eu tenho a Scarlett, que é um indivíduo que está aqui recebendo treinamento, recebeu um estímulo de carga, eu preciso, após esse estímulo de carga, de descanso, porque eu vou ter exaustão pós-treinamento a depender da intensidade que foi esse estímulo, a depender da carga que foi esse estímulo. E essa exaustão pós-treino, ela tem um período ali de recuperação de 24 a 72 horas. Como eu disse, depende da intensidade e do volume de treinamento que foi gerado. A depender dessa intensidade, eu vou ter ali um nível de exaustão horas para descanso, mas gira em torno de 24 a 72 horas. Após essa exaustão, eu tenho a supercompensação, que é o quê? Eu me adaptei. Eu mudei enquanto sistema e eu preciso agora de um estímulo um pouco maior de carga, de intensidade, de volume, certo? E é assim que vão acontecendo as adaptações, as mudanças fisiológicas para os indivíduos. Sempre estímulo, período de exaustão, novo estímulo e aí sucessivamente você vai progredindo ou regredindo, tá? Porque um outro princípio que nós precisamos conversar é o princípio da reversibilidade. Mas ainda falando sobre adaptação, nós precisamos trazer um exemplo mais prático, que é o que? Hoje, quando nós fisioterapeutas fazemos ensaios clínicos na busca de entender qual terapêutica é melhor para aqueles indivíduos, o que nós temos é que exercícios de força são aplicados para esses indivíduos e naturalmente a gente não ganha força. E por que os fisioterapeutas não estão ganhando força? Existem alguns motivos aí para a gente refletir. Talvez porque a intensidade e o volume do treinamento atingido não seja o suficiente para ganhar força, mas muito também pelo tempo, tá? A gente sabe que o ganho de força muscular, ele precisa de mais de 8 semanas de treinamento para que ele exista. Inicialmente,
geralmente são realizadas e o que a gente tem é adaptação neural. Então, de 1 a 8 semanas, nós temos adaptações a nível do sistema nervoso central. Após essas 8 semanas, aí a gente vai começar a falar sobre força muscular e hipertrofia. Então, a maioria das vezes, o fisioterapeuta faz exercício de força, mas ele não sabe prescrever e progredir muito bem, ele não sabe mexer em variáveis como volume e intensidade de treinamento. E o tempo desses ensaios clínicos é curto, é algo em torno de 1 a 8 semanas. Então, a gente não tem tempo suficiente para atingir força, mas nós temos tempo para atingir adaptações neurais. Por isso que a maioria das vezes esses ensaios clínicos com exercícios, os pacientes têm redução da dor e têm melhora da função, porque existiu esse estímulo no sistema nervoso central. Então, nós precisamos fazer algumas reflexões e entender que existe um curso natural para o ganho de força, para a hipertrofia, para as adaptações. Então, ganhos de força podem ser alcançados sem alterações musculoesqueléticas significativas, como a hipertrofia, por exemplo. Eu posso ganhar força e não necessariamente ter um bíceps grande, devido a adaptações que vão ocorrer nesse sistema. E aí eu falei para vocês que nós precisamos pensar no princípio da reversibilidade, quando a gente fala de treinamento que vai gerando estímulo, que vai gerando mudança, mas se eu tiro esse estímulo, a gente tem o princípio da reversibilidade. Então concordem comigo, se eu estou fazendo o meu treinamento físico 2, 3 vezes por semana ou quiçá a semana inteira, eu vou ter ganhos. Mas a partir do momento que eu tiro esses estímulos, que eu baixo minha frequência, que eu baixo minha intensidade desses estímulos, naturalmente eu vou voltar ao que eu era. A adaptação vai ser reversível. Então, se nós tiramos esses estímulos, né, as mudanças adaptativas do sistema, como força, resistência, tamanho muscular, podem ser revertidas. Então, esses ganhos são transitórios desde que você estimule regularmente. É aquele princípio da sobrecarga. Uma coisa que vocês vão notar é que esses 6 princípios, eles se entrelaçam nas suas definições para que a gente tenha um entendimento geral do treinamento físico. E existem dados já dizendo que se você para de treinar por 1 ou 2 semanas, a gente já tem destreinamento. Então, para vocês verem como é difícil ganhar, mas como é bem mais fácil perder o que nós nos adaptamos ali no treinamento. E esse destreinamento, né, leva à redução do desempenho físico no cenário geral. Nós chegamos agora no princípio da especificidade. Então, o que acontece? Eu preciso gerar estímulos que são específicos. Concordem comigo que eu só aprendo a correr rápido se eu correr rápido. Eu só aprendo a correr longas distâncias se eu for estimulada a correr longas distâncias. Então, esses estímulos específicos precisam ser oferecidos. Quando a gente fala do cenário esportivo, essa é uma variável que tem que ser muito relevante. Um atleta de basquete, ele tem suas particularidades, assim como um atleta de vôlei tem suas particularidades. Para cada esporte vão existir essas variações de força potente, força resistente, força máxima, e é o conjunto de todas essas variações que vai fazer esse atleta desempenhar muito bem dentro do esporte dele. Então, os efeitos adaptativos do treinamento, como melhora da força, da potência e resistência à fadiga, são altamente específicos para o método de treinamento empregado. Você só vai ganhar resistência se você oferecer uma força resistente. Você só vai ganhar potência se você oferecer uma força potente. E cada esporte tem a sua necessidade específica. Esses são assuntos que vão permear quem é da ortopedia e que faz a aplicação de exercício físico com os pacientes. Esse é um assunto que quem trabalha com fisioterapia esportiva e atende ali esportes específicos vai precisar desse conteúdo. Então, se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, curte esse vídeo e continua acompanhando, porque a gente vai conseguir produzir bem mais coisa sobre esses assuntos por aqui. Até porque eu acho um déficit hoje na fisioterapia nós não termos tantos conteúdos como esse na graduação, nós não sabermos prescrever tão bem, nós não sabermos o mínimo sobre periodização de exercício de treinamento. E a gente fala tanto hoje como exercício sendo a chave para redução da dor e melhora da qualidade de vida.
Voltando aqui, nós precisamos falar sobre o último princípio, que é o princípio da continuidade. Então, um estímulo deve ser aplicado constantemente, porque se esse estímulo não é aplicado, lembrem-se, a gente tem as perdas da adaptação, a gente tem a reversibilidade. Então, caso contrário, né, a gente não vai ter resposta neurofisiológica. Eu tenho que oferecer esse estímulo de forma contínua. Se eu retiro esse estímulo, a gente tem ali perdas ou a gente não tem as mudanças neurofisiológicas que nós tanto queremos. Então, esses estímulos precisam ser repetidos, ok? Mas lembrem-se, a prescrição de exercício, os princípios do treinamento físico, eles não seriam relevantes se nós não levássemos em consideração o contexto das pessoas que estão com a gente. E eu falo isso no cenário da saúde no geral, não só para fisioterapeutas ortopédicos e esportivos, mas se você é profissional da educação física e me acompanha, a gente tem que levar em consideração o contexto do paciente na hora da prescrição e da periodização também. Então, entender sobre autoeficácia, autoestima, motivação desse paciente, o quanto ele tem de autonomia, são fatores e palavras importantes hoje dentro do cenário do exercício. Para quê? Porque nós precisamos trazer esse paciente para perto, nós precisamos do engajamento desse paciente nos exercícios para que a gente tenha continuidade, para que a gente consiga trazer esses estímulos. Se eu não tenho um paciente engajado, ele não vai conseguir lidar, né? Ele não vai ter oportunidade de receber os benefícios do exercício. Então eu costumo dizer que antes de qualquer ponto da prescrição, antes de qualquer entendimento sobre princípios do treinamento, a gente tem que pensar o que é que vai gerar adesão desse paciente. Eu tenho que prescrever e eu tenho que oferecer estímulos para essa pessoa que gerem adesão. O que é que ele se sente confortável em fazer? O que é que ele gosta de fazer? Como que eu posso permear esse treinamento, esse exercício físico para que o paciente se sinta motivado, para que ele tenha autonomia, para que a autoestima dele seja melhorada, né? Para que a gente tenha ali valências que talvez antes a gente não pensasse tanto, mas que hoje a gente sabe que para ter sucesso nós precisamos fazer essas observações. Então, antes de qualquer ponto, lembrem-se da adesão, lembrem-se do que é que vocês vão ter de estratégias para trazer esse paciente para perto e fazer com que ele se engaje nos exercícios físicos no treinamento. Ok? Talvez este seja o ponto mais importante. Daí, vocês pensam sobre princípios do treinamento, é o que eu falei até agora desses 6 princípios, e vocês pensam também nas variáveis do treinamento resistido. Aqui eu vou citar as variáveis para que vocês tenham noção, mas é um outro conteúdo, um conteúdo também muito denso, que gera também muitas reflexões. Então, dentro das variáveis do treinamento resistido, né, do treinamento de força, a gente sabe que pode modular volume do treinamento, intensidade do treinamento, a frequência. A gente sabe que a seleção dos exercícios, existe uma melhor seleção desses exercícios. Essa seleção pode ser baseada no que o paciente gosta, sim, tá? Nós temos um tipo de ação muscular, então a gente tem ação concêntrica, ação excêntrica, ação isométrica. Nós temos intervalo de descanso que vai influenciar. Se nós estamos falando de treinamentos mais intensos, nós precisamos de intervalos de descanso maiores. A ordem dos exercícios também pode influenciar. Existem exercícios multiarticulares, existem exercícios uniarticulares, existem exercícios que são mais importantes dentro do contexto daquele paciente. Isso também precisa ser levado em consideração. A cadência dos exercícios é uma variável que nós também podemos modificar. Nós podemos deixar o treinamento mais lento, o treinamento mais rápido, e depende muito do seu objetivo com o paciente. Você quer ganhar força, você quer ganhar hipertrofia, o que é que você quer? E nós temos a amplitude de movimento, que a gente pode reduzir, por exemplo, em pacientes que estão com dor e que têm desconforto durante determinada amplitude de movimento. Então, essas variáveis do treinamento resistido são pontos que nós precisamos manejar muito bem de acordo com a individualidade biológica, de acordo com cada paciente que passa pelo seu consultório ou pela sua academia, para que a gente tenha ali um treinamento resistido de maior eficiência.
Então, 6 princípios do treinamento e algumas variáveis aí do treinamento de força para que vocês pensem que para boas prescrições e boas progressões de exercício, a gente tem que mexer em todos esses ingredientes. Lembrem-se sempre que o lema aqui é uma conduta baseada em exercícios, porque a gente sabe que essa é a medida mais efetiva hoje para tratar a dor, para dar qualidade de vida para os nossos pacientes.